Olá, na edição de hoje nós vamos falar sobre igualdade racial, ações afirmativas, racismo, preconceito. E aqui ao meu lado está o meu convidado, que é o advogado Adriano Leal. Ele é especialista em direito público, direito penal, direito processual, secretário executivo do Conselho Municipal de Cultura e membro do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Seja muito bem-vindo, Adriano. Bom dia, Evacira, bom dia a toda a equipe da TV Câmara, bom dia aos telespectadores. Agradecer a você, Evacira, toda a equipe. Muito obrigado. Adriano, sobre igualdade racial, então vamos entrar aqui no nosso tema já com um conceito. Geralmente é remetido à ideia de que a igualdade racial refere-se a negros, e não é, né? É sobre etnias. Esse conceito é um conceito muito amplo, e para que nós possamos nos familiarizar com este tema, né, é importante que nós façamos uma reflexão histórica no primeiro momento, aliada a uma observação do nosso ordenamento jurídico atual no Estado Democrático Brasileiro. Sobre o contexto histórico, nós devemos analisar no primeiro momento que em 1888, quando foi proclamada a abolição da escravatura, né, o Estado brasileiro ele simplesmente lavou as mãos com aquela parcela da sociedade que até então não fazia parte da sociedade, né, marginalizando parte da população e não integrando essa população no seu contexto enquanto sociedade, né? E o Estado ele preferiu buscar em outros países, inclusive, uma mão de obra qualificada que ele não detinha aqui, né? Então, nisso foram criados programas de incentivos para que japoneses, italianos, alemães e várias outras nacionalidades que muito contribuíram para o desenvolvimento do nosso país viessem aqui aportar e contribuir para o nosso desenvolvimento. Por outro lado, aquela mão de obra escrava que aqui chegou há mais de 100 anos, quase 500 anos, e aqui laborou nas lavouras, né, durante séculos e séculos, sequer foi ouvida. Os escravos, quando foram libertos, a sua ferramenta de trabalho, a sua enxada, por assim dizer, foi confiscada e a ele nenhum muito obrigado foi dado. E essa parte da população foi a população que saiu então do centro econômico das grandes cidades de então e ocuparam a periferia nas margens dos morros, né, que deram origem futuramente ao que nós chamamos hoje de comunidades ou de favelas, né, como queiram. Se nós formos então fazer um paralelo com o contexto do ordenamento jurídico vigente, nós vamos ver que de 1888 até 1988 foram editadas 6 constituições no nosso país, né? E nenhuma delas teve a sensibilidade de garantir direitos universais, né, e direitos sociais a essa camada da população que foi marginalizada lá em 1888. Com o advento da Constituição de 1988, que é dita como a Constituição Cidadã, né, houve uma preocupação maior em garantir alguns direitos e deveres a todos os cidadãos do nosso país. O artigo 5º, em sequência, ele diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo inviolável, dentre outros direitos, o direito à vida e à igualdade. Veja só, quando o legislador colocou lá a palavra igualdade, ele já vislumbrou ali uma lacuna de que nem todos estavam iguais perante a lei. Então é por essa abertura aí constitucional que veio a instituição da Lei 7.716. Exatamente. Que o racismo é crime. E não só essa lei, a própria Constituição, no mesmo artigo 5º, no inciso 42, ela preconiza que a prática do racismo é um crime inafiançável,
né, é sujeito, inclusive, à pena de reclusão. E aí vem na legislação infraconstitucional a lei citada por você. E não só ela, como outras leis que existem. Nesse contexto que a gente acabou de falar agora há pouco, se nós formos fazer um raciocínio reverso, né, nós vamos identificar o quê? Primeiro, o Estado brasileiro ele admite que existe racismo na sociedade. Segundo, que ao reconhecer que existe, no artigo 5º, nós analisamos ele de uma forma estatal, ele vai entender que cabe ao Estado promover políticas públicas para erradicar não só o racismo, como as desigualdades em geral. E quando ele identifica essas desigualdades, né, ele vê que existem grupos marginalizados dentro da nossa sociedade. E ele dá a esses grupos os nomes de minorias. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, falamos sobre minorias, nós estamos falando apenas dos negros, nós estamos falando das mulheres, nós estamos falando dos indígenas, nós estamos falando dos ciganos, nós estamos falando dos idosos, enfim, de toda aquela parcela marginalizada da sociedade que não tem os mesmos direitos que foram preconizados na mesma Constituição Federal. Então, nós temos 54% da nossa população negra e, no entanto, é considerado minoria. É verdade. Essa declaração, essa autodeclaração, né, que o IBGE quantifica, ela de um tempo para cá, ela tem servido de referência mais, digamos, mais respeitada, né, em função da lei de cotas. Né? Até então, as pessoas tinham o receio de se identificar, seja como afrodescendente, seja como negro, né? Até mesmo por uma formação cultural um tanto quanto coercitiva. Né? Mas nos últimos 15, 20 anos, as pessoas têm se sentido mais à vontade em se identificar. O que a comunidade negra chama de empoderamento, né? Nada mais é do que se identificar como uma parcela da sociedade que tem os mesmos direitos e garantias de qualquer outro cidadão. Juridicamente, como é que você identifica o racismo? Você fala assim, eu fui vítima de racismo. Uma questão muito importante, né, que nós devemos aqui registrar é a diferença entre o racismo e a injúria racial, que muitas pessoas confundem isso. O racismo, ele é uma prática de afrontamento contra determinado grupo, né? Contra determinado grupo de pessoas que pertencem a um determinado segmento. Então, como a questão da marginalização da comunidade negra, ela é mais acentuada e por anos, por décadas, nós vivemos um racismo velado no nosso país, isso era difícil de ser admitido, inclusive pelas autoridades, ele se tornou a prática mais visada. Mas o racismo ele é praticado contra muçulmanos, contra pessoas de determinada classe religiosa, pessoas de determinada opção sexual, enfim, todas essas minorias que buscam um determinado espaço e se confrontam com uma opinião pessoal de alguém que não reconhece essas pessoas como sendo parte da sociedade, é uma prática racista. Já a injúria racial é a prática individual contra uma determinada pessoa, né, que venha a sofrer esse tipo de constrangimento, digamos assim. Nós temos também uma lei municipal, que é o Dia da Consciência Negra, que está no nosso calendário, que é o dia 20 de novembro. Isso, Evacílio. Muito se fala sobre o feriado de 20 de novembro em Uberaba, né? E as pessoas, às vezes até por uma falta de conhecimento histórico, muitas das vezes questionam o feriado do 20 de novembro, que para a população afro-brasileira tem um contexto muito importante para a nossa cidade. Se nós formos analisar de forma histórica a importância do feriado,
Eu diria que nós temos 3 momentos que por si só legitimam o dia 20 de novembro como feriado da consciência negra. O primeiro desses momentos, desses 3 momentos, seria o advento da Guerra do Paraguai. Né? O Jorge Alberto Nabur, nosso grande colega, historiador aqui de Uberaba, ele narra muito bem no seu livro Corredor dos Boiadeiros, quando do advento da Guerra do Paraguai, as tropas militares se reuniram aqui em Uberaba, ali onde hoje é o 4º Batalhão da Polícia Militar. Devido à questão geográfica, nós estarmos numa região central do Brasil, as tropas aqui se encontraram e partiram para a Guerra do Paraguai. Mas o que tem a ver o feriado do dia 20 de novembro com a Guerra do Paraguai? Ocorre que aqui em Uberaba, muitos filhos de fazendeiros foram convocados para estar na guerra, para se alistarem como soldados e defender o nosso país naquele embate. Mas o governo brasileiro, ele facultava a essas pessoas trocarem escravos em troca dos seus filhos. Então, alguns fazendeiros conseguiram trocar o alistamento dos seus filhos por 10 escravos, outros por 20 escravos, outros por 5 escravos. O segundo fato que eu vejo de grande importância se dá na década de 30, quando o então presidente Getúlio Vargas vem a Uberaba e ele, em sua campanha presidencial, ele propõe fazer as reformas trabalhistas. E um grupo de negros que nós costumamos dizer que são da primeira geração pós a Lei Áurea, né? Eles se reúnem aqui em Uberaba, né? E dentre essas pessoas, eu cito aqui Olivério Neri, eu cito aqui Oswaldo Leal, meu avô, eu cito aqui Olívio do Nascimento, pai do ex-prefeito Wagner Nascimento, né? Eu cito aqui Abadio de Moraes, que também deu um grande contributo à nossa cidade, e vários outros que me perdoem agora a memória. Esse grupo de pessoas, eles reúnem-se e redigem um documento propondo alguns direitos trabalhistas que não foram assegurados com o advento da abolição da escravatura. E, para surpresa de muitas pessoas, o Getúlio não só os recebe aqui em Uberaba, como também, no segundo momento, edita um projeto de lei, que foi a consolidação das leis do trabalho, a CLT, recepcionando a sugestão dessas lideranças de Uberaba. Então, esse fato por si só também é muito importante na nossa história referente ao 20 de novembro. E mais tarde, já na década de 80, com o advento das diretas já, Uberaba, mais uma vez na vanguarda do movimento negro, se reúne aqui com lideranças de todo o Brasil, né, com o então deputado Abdias do Nascimento, que era um dos poucos deputados negros naquela legislatura da década de 80, que era o carioca Abdias, e esse conjunto de lideranças entrega para o Dr. Tancredo Neves, então governador de Minas, um outro documento propondo uma maior abertura para que essas pessoas pudessem ter de fato a inclusão na sociedade, né? E o Tancredo não só acata, como com o seu falecimento, o então presidente Sarney referenda esse compromisso de Tancredo com Uberaba na chamada Carta de Uberaba, né, que institui a Fundação Nacional Palmares, que é o primeiro órgão a nível federal na redemocratização do país, que vem a tratar das políticas culturais e mais tardiamente, no segundo momento, das políticas de ações afirmativas no Estado brasileiro. Essa é a geração do Elite Clube
do famoso Elite Clube, com muitas comemorações, celebrações, com muita consciência. É verdade, Evacira. O Elite Clube foi um dos primeiros clubes negros no Brasil, né? E fundado ao final da década de 30, início da década de 40, justamente com essa preocupação desses senhores em ter um espaço para discutir a sua inclusão na sociedade, né? Os mais jovens podem não entender, podem talvez ter uma dificuldade em assimilar, mas o trânsito livre que nós temos hoje na sociedade contemporânea não era o mesmo trânsito livre arcaico lá da década de 40. Então, essas pessoas não eram admitidas em outros clubes sociais, essas pessoas não eram admitidas em outras organizações sociais da sociedade, tal como maçonaria, tal como clubes de serviços, né? Os Rotaries e outros clubes, diferente do que acontece hoje. Hoje, essa abertura existe, nós temos muitos amigos que fazem parte desses clubes, né? Mas na década de 40 isso não existia. Então, ansiosos deste espaço para que pudessem discutir as suas ideias, mais que isso, para que pudessem criar condições de propiciar a essa parcela excluída da sociedade um debate de inclusão, foram criados vários clubes no país e o Elite Clube foi um deles, né? Durante muito tempo funcionou como referência aqui na nossa cidade, no nosso estado de Minas Gerais, né? Era um espaço que foi concebido na ótica social, né? de aglutinação dessas pessoas para que pudessem ter um espaço de diálogo e ao mesmo tempo de entretenimento, né? E no segundo momento, infelizmente, né? A gente diz infelizmente porque tudo aquilo que é bom a gente torce para dar certo. Foi concebido um projeto lá que veio a não se consagrar por questões políticas, que não me cabe aqui entrar no mérito da questão, mas é com tristeza que a gente vê o estado em que se encontra hoje, né? Embora algumas pessoas ainda busquem estar, pelo menos mantendo o prédio de pé, né? Mas é uma pena que esse espaço tenha se deteriorado ao longo do tempo, porque ali foi um espaço de um grande contributo para a sociedade uberabense, né? No que diz respeito não só às tradições culturais, mas também a um espaço de discussão na construção da cidade de Uberaba. E o Conselho Municipal de Igualdade Racial, como é que está funcionando? Qual que é a atribuição? O Conselho de Igualdade Racial, ele surge no final de 2010, né, quando o governo federal ele entende que precisa de criar mecanismos estruturantes em todo o país, visando a consolidação das ações afirmativas no país. Nesse contexto, o governo federal ele cria a CEPIR, que é a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que num segundo momento virou ministério e agora voltou a ser secretaria. Mas é um órgão estatal que visa ser o elo de diálogo com os estados e os estados, por sua vez, com os municípios. Então, criou-se o Conselho Nacional de Igualdade Racial, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e, por sua vez, os Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial. Uberaba foi a segunda cidade do estado que criou o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Qual é a função desse conselho? A função desse conselho é colaborar com a sociedade no todo. Quando eu digo sociedade, eu digo poder público e iniciativa privada, no sentido de garantir a inclusão dessa parcela que ainda não está inclusa na sociedade em todos os postos, né? E de fomentar não só a discussão cultural, como também a questão da promoção da igualdade racial, no sentido de garantir as mesmas oportunidades a todos nós. Nós estamos encerrando o programa, mas eu quero uma reflexão sua rápida ainda, que é sobre a população carcerária, de ter um índice bastante elevado das pessoas negras.
Evacira, essa é uma preocupação muito grande, inclusive da CEPIR, que eu falava agora há pouco, no sentido de combater a violência no nosso país, uma vez que os índices, os dados estatais até aqui registrados, eles são discrepantes no sentido de que a maioria da população carcerária do nosso país é sabidamente negra ou afrodescendente, numa proporção de quase 70% a 30%. Né? E pior que isso, as práticas violentas de extermínio no que diz respeito à população negra, elas são mais acentuadas do que outras pessoas que se identificam de acordo com a sua etnia. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, criarmos mecanismos não só para diminuir os índices de violência da nossa comunidade, mas também para diminuir, na mesma proporção, esse extermínio contra a população negra nacional. Aí que vem a palavra igualdade racial. Igualdade racial. Como eu disse aqui no início da entrevista, né? Isso está preconizado na nossa Constituição Federal e é um direito de todos nós, é um direito inalienável à igualdade. Então, é isso que se busca, né? É isso que se busca através das leis de cotas, que é importante frisar que não é uma política ad eterno. Essa política de cotas em diversos segmentos, ela é justamente para assegurar às pessoas essa igualdade. A partir do momento que o Estado brasileiro reconhecer que essa parcela da sociedade já foi incluída nessa mesma sociedade, vai acontecer como nos Estados Unidos, que adotou a política de cotas por cerca de 40, 50 anos e, ao constatar que a sociedade já estava, de fato, igualitária, ele aboliu o sistema de cotas e hoje não é mais preciso. Eu quero acreditar que nós vamos chegar lá em breve. Eu apresentei o Adriano no início do programa, mas vou reforçar mais aqui a qualificação dele e o trabalho que ele tem desenvolvido em função da igualdade racial. Adriano Leal é advogado especialista em Direito Público e Direito Penal, Processual Penal, atuou no movimento estudantil, né, no Diretório Leopoldino de Oliveira, que é o DALO, foi representante de Minas Gerais na FRENAJAB, que foi na Juventude Afro-Brasileira, foi em 2011, entre 2001 e 2005. Verdade. Representou também Minas Gerais no CONPIR, que é o Conselho Nacional de Igualdade Racial, da CEPIR, que é do Governo Federal, e atualmente ele é secretário executivo do Conselho Municipal de Cultura e membro do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Adriano? Mais uma vez eu te agradeço, Evacira, a oportunidade de estar aqui com os telespectadores, com os cidadãos uberabenses. Muito obrigado. Na próxima semana você acompanha também este programa no meu canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.